a terceira parte, que é o estudo da vida espiritual. E hoje, então, nós vamos falar sobre transformação da mente. E vamos ouvir, então, o preletor Luiz Pontes, e todo o sábado, agora nós estamos com uma nova versão da nossa mentoria, começa às 10, e estamos falando exatamente desse assunto. Eu, que essa semana, eu viajar, como eu já disse. Evangelho de João. Então, sempre ele veio para preencher os espaços. Este é João. Mas o grande segredo da vida de João é que ele aprendeu a não viver para si mesmo. Então, gostaria de fazer uma viagem com vocês. Olha como isso é importante. João, discípulo de Cristo, aprendeu a não viver para si mesmo. O verdadeiro não vive para ele. Ele vive para os outros. Cristo não fez isso? Pelos escritos de João. Vamos aqui. Você vai perceber algo. O segredo espiritual da vida de João. Ele não permitiu viver uma vida centrada em si mesmo. Ele procurava se esconder nos seus escritos. Se você ler os escritos de João, você vai ver que ele procurava se esconder. Ele nunca buscou preeminência nos seus escritos. E ele foi um apóstolo que viu o Senhor de maneira muito especial. Nenhum dos apóstolos pôde ver o Senhor de uma maneira tão especial como João viu. Não tenho muito tempo para falar sobre ele, mas procure estudar sobre o apóstolo João. Você vai ver que este apóstolo, que morreu tão velhinho em relação aos outros, quando João morreu, já fazia mais de 30 anos que Paulo já tinha morrido. Dos apóstolos de Cristo, ele era o mais jovem. Alguns estudiosos acreditam que ele tinha em torno de 17 para 20 anos. Ele era muito jovem. Mas, algo que nós temos que aprender sobre ele. Deixe-me ler alguns textos com vocês. Vocês vão se cansar um pouco, mas tenham paciência comigo. Vou terminar logo. João 1,35. Olha que coisa linda. No dia seguinte, João 1,35. Se vocês quiserem ouvir, é melhor, porque eu vou ler bem rápido. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 de seus discípulos. Esse João aqui não é o apóstolo João, é o João Batista. Esses 2 discípulos, um deles era o João. Certo? Ele não coloca se estava o João Batista e eu. Não. Estava um profeta. Veja, ele não dizia e eu. E hoje que a gente percebe, quando entra numa reunião, só tem a palavra eu. Está todo mundo egocentrado. Eu não posso nem falar a palavra eu. Eu, como filho de Deus, eu tenho que falar nós. Eu tenho que ser conduzido pelo Espírito Santo. Então sou eu e o Espírito Santo. Então é nós. Porque eu é umbilical. Eu é egocentrismo. E eu tenho que ser cristocêntrico, porque em mim habita o Espírito Santo. Está me forjando, está me guiando e intercedendo para as dificuldades que eu passo, para ser a imagem e semelhança de Deus. Eu não. Ele fala o nome do João, mas é o João Batista. E 2 de seus discípulos. Um dos discípulos era ele. João 13:25. Então, aquele discípulo, qual era o discípulo? Ele. Aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é? O discípulo era ele. Mas ele não diz, ele se oculta, ele se esconde. Que coisa linda, irmãos. Isso é uma escola para mim, uma escola para todos nós. Vamos para o outro texto, João 18:15. Simão Pedro e outro discípulo seguia Jesus. O outro discípulo era ele. Você vê, ele deu ênfase em Pedro, porque João era assim, irmãos, ele se ocultava de trás dos outros. Ele não buscava preeminência. E ele, irmãos, era aquele que reclinava sobre o peito de Jesus. Tem que dizer assim, o João moderno, o João tipo eu. Olha, eu
quando reclinava, não, aquele discípulo que reclinava sobre o peito de Jesus. Sabe o que é isso, irmãos? É vida no Espírito. Ele não aprendeu apenas a ver Jesus. Ele desenvolveu com o seu Jesus uma vida que o transformou. Ele não fez disso uma plataforma para ele. Ele fez disso um altar de quebrantamento, de transformação, de rendição. Olha o versículo 16. Diz assim: saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, um discípulo importante, né, irmãos? Mas quem é? Ele. Ele falou com a encarregada da porta e levou a Pedro para dentro. Aquele discípulo que conseguiu colocar Pedro lá dentro. Quem foi? Ele. Mas ele não disse que foi ele. E era amigo do sumo sacerdote, mas ele não disse. Olha outro texto. Capítulo 19, versículo 26. Vendo Jesus e sua mãe, e junto a ela o discípulo amado. Quem era esse discípulo amado, irmãos? Se a gente não conhecesse, ninguém ia saber, mas era ele. Mas mesmo assim, ele deixou entender que podia ser outros, mas nós sabemos agora que é ele. Ele não se colocou nessa posição, irmãos. O discípulo amado. Ainda no capítulo 19, versículo 27. Versículo 27. Depois disse ao discípulo. Quem é o discípulo? Ele. Eis aí tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo, olha, irmão, João tomou Maria em sua casa. Mas ele nunca disse, fui eu. Que lindo, irmãos. Não é de quebrantar o coração isso. Vamos mais. Capítulo 20, versículo 2. Então correu e foi ter com Simão e com outro discípulo, a quem Jesus amava. E disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde puseram. Mais uma vez, eles se escondendo atrás de Pedro. Agora, olha que coisa linda, versículo 13. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ele continua oculto. Versículo 4. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo, irmãos, olha, ele levou vantagem, porque ele era mais jovem, Pedro era bem mais velho do que ele. O outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, chegou primeiro ao sepulcro. Quem foi esse discípulo? Ele. Ele está escondido. Até quando ele leva vantagem, ele não aparece. Quando ele é chamado de amado, ele não aparece. Porque, irmãos, uma coisa que João buscou é que o seu Senhor fosse visto. Ele tinha a sensação que eu tenho é que João tinha um temor que alguma coisa nele pudesse ofuscar o Senhor. Porque ninguém pôde nos apresentar Jesus de uma maneira tão especial como João. No princípio, Mais rápido que eu pensava, mas terminou o vídeo e eu estava distraído ouvindo. Mas eu queria deixar então o nosso treinamento hoje da vida treinamento, mas essa é a terceira fase, é a vida, tudo da vida espiritual, dizendo o seguinte: João é um exemplo maravilhoso. Primeiro, ele não falava nada que era eu. Ele não usava o nome eu. Em nenhum momento. Isso está registrado aí na Bíblia e o Luiz Fontes relatou para a gente. Ele, veja, isso todos nós que somos cristãos verdadeiros devemos praticar. Então, você aí que fala muito eu, confie, né, no seu comportamento, porque talvez você não esteja, então, agradando a Deus. Mas mais do que isso, ele era muito amoroso com Jesus. Ele não queria aparecer. É assim que deve ser o cristão. O cristão, ele não deve aparecer, tem que aparecer Cristo nele. Por isso, quem é cristão verdadeiro quer falar de Cristo. Ele quer dizer que tudo que ele tem de bom é Cristo nele, não é ele. Ele é um vaso. A própria Bíblia chama de vaso. Todos nós somos vasos. Então, o que tem de bom em cada um de nós somos Deus, nós temos, se nós cremos na morte e ressurreição de
Cristo, nós morremos naquela cruz e ressuscitamos com Cristo. Isso não é religião, isso é vida espiritual. Então, agora eu quero que resplandecer Cristo. Não a minha pessoa, é Cristo. Então, nós temos que conhecer a vida de Cristo para imitar Cristo. No dia a dia, permitir que o Espírito Santo forge Cristo em cada um de nós. Essa é a mensagem aí da vida espiritual para hoje. Então, até a próxima mini treinamento. Nossos mini treinamentos são de segunda a sexta, 6 horas da manhã. Todos ficam gravados no canal YouTube Engenheiro Mauro Lozano. Na descrição do vídeo, nós temos todas as nossas atividades, inclusive hoje, que é sábado, tem lá um link para a nossa reunião de mentoria. Nós vamos estudar esse assunto, é a transformação da mente. Venha participar. E todo dia nós, segunda a segunda, nós postamos 10 minutos do mini aula sobre terraplenagem, né? E o primeiro link na descrição dos vídeos é para o nosso grupo do WhatsApp, onde você pode agendar gratuitamente um workshop, a gente chama de workshop, conosco, para qualquer dúvida, qualquer problema de geotecnia, qualquer problema de terraplanagem, de contenção, muro de arrimo, pavimentação. São as atividades aqui do empreendedorismo geotécnico cristão verdadeiro e produtivista. Isso que aqui em cima está escrito empreendedorismo cristão, e usamos conhecimento trino, que é a habitação do Espírito Santo. Vem conosco. Obrigado. Tchau.